tá? A gente vai começar nosso estudinho de Esther. A gente vai ler o livro de Esther, né? E tudo ele começa no capítulo 1, no banquete de Assuero, né? Assuero também é o nome do rei, também era considerado o rei Xerxes, né? Então, no tempo do rei Xerxes, quando ele era rei da Pérsia, ele tinha um governo muito vasto que se estendia da Índia até a Etiópia e tinha Suzã como a sua capital. E no terceiro ano do seu reinado, ele decidiu dar um banquete, né? Deixa eu só ajudar aqui. Dar um banquete para todos os seus oficiais. Desculpa, minha vozinha tá meio ruim. Para todos os seus oficiais e nobres, né? Incluindo ali os chefes dos exércitos, para que ele mostrasse toda a riqueza, toda a glória do seu reino, né? E durante 6 meses esse evento aconteceu. E ele mostrando tudo maravilhoso. E depois disso ele organizou um banquete especial no Jardim do Palácio, que ia durar 7 dias. E enquanto ele fazia esse banquete, a sua rainha Vasti fazia próprio banquete na casa das mulheres. Então também, né, ela estava lá fazendo um banquete para as suas. Então, no 7º dia que ele já estava bem, assim, né, bem um pouquinho alto, digamos assim, ele pediu com que a rainha Vasti fosse a sua presença, para que ele também mostrasse a beleza dela. Era muito conhecida pela sua beleza, formosura. Só que a rainha Vasti rejeitou o convite ou ordem do rei, né? Então foi dado ali, foi feita uma lei. Ele ficou muito irado, né? E falou que ela jamais ia se apresentar diante do rei novamente. E ali ele foi se consultando com seus conselheiros, né? Com os chefes dele também. E eles deram a ideia de que ele escolhesse uma nova rainha, porque eles ficaram preocupados que a revolta, né, a rebelião dessa rainha fosse refletir nas casas de todo o reino, né? As mulheres iam começar a se rebelar contra os maridos, falaram assim, não vou, nem me convida, né? Então eles fizeram um decreto para que uma nova rainha fosse escolhida para o rei Xerxes, né? E agora a gente entra na parte de Esther, né? Vamos lá, que é no capítulo Esther 2, tá? Vou ler algumas passagens, não vou ler tudo porque é muito grande, mas a Esther, ela era uma jovem muito bonita e muito corajosa que vivia na Pérsia, e ela era judia, mas ninguém sabia que ela era judia, né? Porque ela tinha sido criada por um primo dela, ela não tinha pai e mãe, e esse primo, né, falou pra ela, olha, não compartilha a tua origem, né? E ela foi obediente a isso. E, inclusive, ele mesmo trocou o nome dela para Esther. O nome dela costumava ser Hadassa, né? E o rei da Pérsia, então, parece a história de Cinderela, né, gente? Foi fazer uma seleção para quem quer ser a Cinderela, né? E colocou pessoas especiais, né, nas cidades para que pudesse escolher as virgens mais bonitas, né, e mais formosas, para que viessem a ter com o rei, para que ele escolhesse e fosse selecionada a nova rainha. Aí eu vou ler aqui Esther 2, capítulo 2, versículo 8 e 9. Em se divulgando, pois, o mandado do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidadela de Suzã, sob as vistas de Hegai, levaram também Esther à casa do rei, sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. Deixa eu ver aqui. Até o 9. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Então, a gente vê aqui que ela chegou lá no palácio e ela já caiu na graça, né, da pessoa que estava ali responsável, que eram os eunucos, que ficavam responsáveis pela guarda, né, do harém, né, pode-se chamar assim, da casa das mulheres, tá? E a Esther, ela era uma mulher muito educada, muito sociável, né, mas ela também era espiritualmente preparada. E a graça dela, por ela ser graciosa, ela alcançou o favor de muitas pessoas. E se deu início ali com este servo, tá? E aí, depois de 1 ano, diz a Bíblia que ela ficou durante 12 meses num processo de embelezamento, né? Então, 6 meses ela ficou, né, com óleo de mirra e mais 6 meses com especiarias e com perfumes. E aí chegou a hora dela ser levada ao rei,
né? E aqui a gente vai ler, então, Esther 2,15. Quem quiser me acompanhar, 2,15. Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha, quando lhe chegou a sua vez de ir ao rei, nada pediu além do que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E Esther alcançou favor de todos quanto as viam, de quantos haviam. Então, novamente, a gente vê que ela alcançou graça, não somente dele, mas ela era uma pessoa humilde, né? Ela foi ter com o rei, enquanto as outras mulheres pediam joias, vestimentas especiais, preparavam, né, o seu melhor. Ela só aceitou humildemente o que o servo disse para ela usar e foi ter com o rei, tá? E aqui em Esther 2,17 já tem a continuação. O rei amou Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei lhe pôs na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti, ou Vasti, algumas versões falam, tá? Então ela foi escolhida, né? A gente vê que Deus, ele é um Deus de processos, né? Então eu vejo muito a história de Esther como uma história de amadurecimento espiritual, né? De passar por um novo passo na tua fé. Então ela começa ali humildemente, né, na sua origem, escrava, né? E aí ela vai passar por um processo de embelezamento para ter um processo de seleção e ela foi escolhida. Mas, gente, quando a gente coloca o trono, né, quando a gente sempre fala que quando nós, né, nos posicionamos, né, como realeza, como filhas de Deus, e, né, a gente também coloca o trono, mas com o trono vem muita responsabilidade. Então isso faz com que a gente também tenha que ter um amadurecimento após a gente ser coroada, né? E por algum tempo ali, passou algum tempo dela ser rainha, e diz a Bíblia que um homem maligno se levantou, né, chamado Ramã, e ele se tornou príncipe no reino. Então ele estava um abaixo do CEO, que era o rei, né? E ele odiava os judeus. E ele fez o rei assinar um decreto para que o povo judeu fosse exterminado. Ele dizia que eles tinham culturas diferentes, práticas diferentes, né? E que eles tinham que ser aniquilados. A gente já via ali a perseguição dos judeus desde ali, né? Olha que triste. E quando Mardoqueu, que era, né, o pai adotivo de Esther, soube disso, ele ficou muito triste e mandou falarem com a Esther para que ela salvasse o povo deles. Então a gente vê ali a narrativa em Esther 4. Vamos ver ali. Esther 4 fala aqui que os eunucos foram lá servir de meio de comunicação, né? Porque ele não podia chegar à casa das mulheres também. Né? E fala assim, ele pediu que ela fosse lá e ela respondeu: é do conhecimento de todos que ninguém, seja homem ou mulher, pode entrar no pátio de dentro do palácio para falar com o rei, a não ser que tenha recebido ordem para isso. A lei é esta: quem entrar sem licença do rei será morto, a não ser que o rei estenda o seu cetro de ouro para esta pessoa. E já faz um mês que o rei não manda me chamar. Então Mordecai manda outro recado para ela e fala assim: não pense que, por morar no palácio, só você entre os judeus escapará da morte. Mas quem sabe? Talvez você tenha sido feita rainha justamente para ajudar numa situação como esta. Esther 4, 11, 13 e 14. Então, mesmo sendo a rainha, Esther ela não podia ir falar com o rei sem ser chamada. Né? Se ela fosse, ela podia até ser punida de morte. Mas ela foi corajosa e decidiu arriscar sua vida pela vida do seu povo. Né? Então, ela falou lá em 4,16. Vá, né? Mandou avisar Mordecai. Vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã. E todos vocês jejuem e orem por mim. Durante 3 dias não comam nem bebam nada, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas empregadas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, mesmo sendo contra a lei. E se eu tiver que morrer por causa disto, eu morrerei. Esther 4,16. Então, no momento certo, a gente vê que ela jejua, né, se reveste do poder de autoridade espiritual. Ela já era autoridade por ser rainha, mas ali ela se posiciona espiritualmente para a batalha, né? E ela foi ter com o rei, né? Então a gente vai ler, continuar aqui, Esther 5, 1, 4. Ao 3º dia de jejum, então ela teve precaução de esperar os 3 dias de jejum, Esther se vestiu com as suas roupas de rainha e ficou esperando no pátio dentro do palácio, em frente do salão nobre do rei.
Ele estava lá dentro, sentado no trono, que ficava em frente da porta do palácio, do pátio. E quando ele viu a rainha Esther esperando lá fora do pátio, teve boa vontade para com ela e estendeu-lhe o seu cetro de ouro. Esther entrou, chegou perto dele e tocou na ponta do cetro. O cetro aqui, gente, representa se revestir das bênçãos de Deus. Em outras passagens da Bíblia, o cetro significa o poderio do Senhor, a bênção de Deus. Então ela foi lá e colocou a mão no cetro, como quem diz, eu aceito essa bênção, Senhor. Então ela se posicionou ali também, né? E o rei perguntou, o que está acontecendo, rainha Esther? O que você deseja? Peça o que quiser, que eu lhe darei, mesmo que seja metade do meu reino. E a Esther respondeu, se for do teu agrado, eu gostaria de te convidar, o Senhor e o Ramã, para o banquete que estou preparando hoje para o Senhor. Tá? Esther 1:4. 5, versículo 1 até 4. Então ela convidou ele, olha como ela foi uma mulher sábia, né? Se tu tiveres vontade, né? Se for do teu agrado, eu te convido para um banquete. Então, olha, ó, já alimentou o rei, né? A gente sabe que quando a gente vai tomar uma decisão importante, a gente quer negociar, né? Mesmo na empresa ou também no casamento, né? Vamos nos revestir do poder, né? Do Espírito Santo e falar com sabedoria, né? Trouxe ele no momento oportuno, no momento certo, não foi uma coisa assim... perdoa Deus, mas muitas vezes a gente peca, né, gente, de chegar e já metralhar o marido com... Não tem tempo de falar, né, com o filho correndo pra lá e pra cá. Chega e já... Gente, tem um monte de coisa pra resolver. E chega sem sabedoria e peca ali, né? Já começa errado, né? Já ouve, vai me pedir alguma coisa. Não, né? Com nossos pais, com os nossos, né, nossos superiores também. Pode ser aplicado em qualquer área da nossa vida, mas olha como ela teve sabedoria e precaução para falar com ele, né? E humildade também, né? Se revestiu de humildade. E eu vi esses dias um Reels no Insta que falava sobre o termo hebraico para vestir as suas roupas de rainha na Bíblia. Muitos termos do hebraico não se aplicam ao português, e este é um deles. O português, ele explica bem a situação. O hebraico, ele tem uma linguística que ele deixa aberto para outras interpretações. E aqui o se revestir com as suas roupas, se vestiu com roupas de rainha, significa se revestiu, se vestiu de rainha. Como se ela tivesse se revestido da realeza, né? Da autoridade para vir falar com o rei. Achei isso lindo, né? Que a gente se revista com a autoridade de filha do rei, porque nós somos, né? Para honra e glória do Senhor. E ali, ela convidou ele para o banquete, não falou nada, deixou ele curioso, né? E convidou ele para outro banquete. E o Ramã aí estava achando que ele era o mais importante do reino. Ele já era o segundo depois do rei. Mas ele até falou para a família, olha, me convidou para outro banquete. Tipo, eu devo ser considerado muito importante pelo rei e pela rainha, que eu tô sendo convidado e tal. Só que, na verdade, ela queria falar na frente de Amã que o plano dele era matar o povo dela. Então ela contou, né, no segundo banquete sobre o plano dele para destruir o seu povo. E o rei ficou furioso com Amã, né, mandou executar ele, cancelou a lei que condenava os judeus e lhe deu, além de tudo, o posto de Amã a Mordecai, o pai de Esther, pai adotivo. Né? Então a gente vê ali em Esther 7:3, que ela respondeu, se eu puder me valer da bondade do rei, e se for do teu agrado, a única coisa que eu quero é que o Senhor salve a minha vida e do meu povo. Né? E aí ela explicou o plano maligno de Ramã. E então, graças à coragem de Esther, o povo judeu foi salvo. Né? Contei essa história rapidinho para a gente ter um panorama, né, de tudo que aconteceu em Esther. Claro, teve altos e baixos, né? Teve um período de espera, teve um período de preparo, né? E também teve que ter um preparo ao posicionamento, à tomada de decisão. Então Deus faz muitas vezes isso na nossa vida. Nós passamos por algumas tribulações, podemos não estar, né, no lugar que a gente quer, né? Às vezes tu tá no emprego que tu não entende o que tu tá fazendo ali, né? Tu não sabe qual é o propósito de Deus por trás disso. E tu te vê ali com superiores que estão, né, espiritualmente se posicionando contra, né, a tua família, os teus valores, como Ramã se posicionou. Mas a gente tem que confiar que Deus nos coloca nos lugares com um propósito, assim como ele colocou a Esther, né? E a gente vê, eu fiz uma referência, gurias, que me veio assim no meu coração, 2 Timóteo 1:7, que fala assim, quando os meus filhos têm medo, né, às vezes eu não quero ir no banheiro sozinho,
ou não querem dormir sozinho, eu confirmo com uma palavra bíblica. Então eu falo sempre para eles, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então Deus não nos deu esse espírito. Isso não vem de Deus, o medo, né? Não vem de Deus. E aqui eu quero colocar para vocês as três vestimentas que ela colocou, né? Baseados em 2 Timóteo 1:7, né? O primeiro é o poder, tá? Então esqueçam a covardia, se revistam de poder, né? Quando ela reconheceu a Deus, ela reconheceu que Deus foi quem conduziu ela ao trono. Não foram os atributos dela, não foram as habilidades, né? E muito menos as capacidades dela, né? A princípio, aparentemente, parece que a beleza e a formosura dela colocou onde ela estava, né? Mas ela reconheceu que foi Deus que colocou ela lá, não foi mérito próprio. E além disso, ela se posicionou espiritualmente, gente. Ela teve discernimento de que aquilo ali era uma batalha espiritual. Por isso ela usou ferramentas espirituais, jejum e oração. Né? Quando a gente está num período de transição, que a gente vai, né, adquirir alguma coisa, a gente vai dar o próximo passo na nossa vida, na nossa carreira, nós temos que ter discernimento espiritual de que, né, nós queremos uma promoção, a gente quer um emprego. Te posicione espiritualmente. Porque Deus tem bênção pra gente, tem promessa na Bíblia, mas às vezes o inimigo vai se levantar contra. E quanto mais difícil fica, né, parece que tudo tá dando de contra. Outras áreas da tua vida podem se complicar assim. Aí Deus vai agir e vai te mostrar que Ele é soberano. Além disso, ela se revestiu de amor. Deus é amor, a Bíblia diz, né? E isso é muito importante, gente. Aqui, ela se arriscou. Ela arriscou tudo que ela tinha, né? A vida dela para garantir a segurança de quem? Do seu próximo, do povo dela. Então ela teve empatia. Ela não buscou só os interesses dela, né? Muitas vezes no nosso trabalho, por exemplo, a gente vai se posicionar. Meu marido sempre tem história sobre isso, de que ele busca justiça para os funcionários dele. Eu acho isso aí muito digno, sabe? De tu lutar pela pessoa, lutar pelo um bem maior. Quando a gente está num trabalho, né? A gente busca o propósito de trazer. A gente não quer crescer sozinho na empresa, a gente quer que a empresa cresça com a gente, né? Então, o amor pelo próximo, o amor pelo que tu tá fazendo, isso também é dom de Deus, né? A Bíblia diz que é dom de Deus. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, e amarás o teu próximo como eu vos amei, né? Então, ela se preocupou ali com a dignidade e com a sobrevivência da nação de Israel, dos judeus, né? E o terceiro ponto foi que ela se revestiu de moderação. Senhor, esse aqui, olha, é difícil, né? A gente ser moderada. Principalmente quando a gente tem que lidar com muitas coisas ao mesmo tempo, né? Trabalho, filho, casas. A gente tem que buscar o espírito de moderação. Isso é dom de Deus. A gente tem que estar em comunhão com o Espírito Santo, pedindo para Ele ajuda a gente, porque isso aqui são coisas que Deus nos revestiu. Não é a gente que vai... Eu posso ler a Bíblia 3 vezes, fazer estudo bíblico toda semana, gente. E olha, eu sou honesta com vocês, a gente cai na moderação. Eu peco na moderação, né? Tem dias de glória ali, tem dias de luta tremenda, né? Ontem foi um dia de luta pra mim, que peguei voo com as crianças, voo atrasado, sabe? E a gente tem moderação e a gente saber equilibrar isso. Mas não vai vir da gente, né? Quando uma pessoa disser, como é que tu consegue fazer tudo? Eu não consigo, né? É pela misericórdia de Deus que a gente faz o que a gente pode, faz a nossa excelência, o nosso melhor para Deus. E quando a gente cai, a gente tem a certeza de que Deus está ali para segurar a nossa mão, na nossa dúvida, no nosso erro, né? Na nossa aflição. Deus nos conhece, Ele sabe que nós não somos perfeitos, só buscamos a perfeição diante dEle. Mas a gente precisa estar com Ele de mãos dadas todo momento, né? Para que ele cresça e que nós diminuamos, para que ele cresça e eu diminua, né, diz a Bíblia. Então ali ela teve prudência. Como é que a gente vê a prudência aplicada aqui? Ela teve uma maneira de abordar a situação, né? Ela sabia que ela tinha um risco ali de chegar à presença do rei, mas ela foi aos poucos. Ela não chegou metralhando o rei com tudo que ela precisava. Desesperada, o Ramã tá fazendo isso, né? Ela teve o tempo certo para fazer, do modo certo. Né? Então ela agiu da maneira mais cautelosa que ela pôde, apesar de se arriscar, né? Para fazer a petição ao rei. E uma coisa, gente, hoje foi bem rapidinho, né? Porque eu quis fechar com isso e também para abrir para oração e para comentários depois. Mas pra gente meditar nisso, né? A gente viu ali que o nome dela,
no início, era Hadassah. Esther, no significado de Esther, é estrela, né? Então, com a sua formosura, na visão persa, que é o significado do nome dela persa, é estrela. E ela significava isso. Na vista dos persas, ela era uma estrela, né? Formosa, humilde, né? Carismática, graciosa. Mas para Deus, o propósito que ele tinha para ela era muito maior do que isso. Nós somos muito mais do que os nossos atributos físicos. Olha que lindo, porque Hadassah significa murta. E tem uma outra referência de murta que Deus já falou no meu coração. Teve uma época na minha vida que eu escutei aquela música... É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração... o que significa essa música, né? Que a sarça, lá em Isaías 5:13, fala assim: em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Aqui está dizendo que no lugar da sarça vai crescer a murta, tá? A sarça, quando a gente vê a murta, vamos falar primeiro da murta, ela é um símbolo de redenção na Bíblia e de transformação. Ela substitui as plantas espinhosas e indesejadas, né? Representando um tempo de restauração e bênçãos que vêm de Deus. Então, com as suas folhas perfumadas e verdes, ela nunca murcha. É uma planta que ela não murcha, ela não se abala por qualquer coisa. Ela traz a mensagem de esperança e de um futuro abençoado. Em contraste com a sarça, que simboliza um período de dificuldade, de tempos áridos. Então, às vezes a gente vê, né, que Moisés, Deus falou com ele através da sarça, e a sarça, ela não se queimava. Muitas vezes Deus vai permitir com que a gente esteja no meio do fogo, no meio da fornalha, como a gente fez o estudo com a Tainá, de Daniel, né? A gente vai estar andando no meio da fornalha, a sarça vai estar pegando fogo, né? A gente vai se ver em meio à tribulação, em meio à dificuldade, mas nós não iremos ser consumidas. E além disso, ele vai transformar a sarça em murta, em esperança, não só para ela, gente, tá? Porque o povo de Israel, naquele tempo, a gente falou do rei Davi, nós falamos dos monarcas, né? De Jezabel, de toda essa parte de monarquia, de grande ascensão do povo de Israel. E aí o povo virou cativo da Babilônia, ficou cativo dos persas. Entramos num período Medo-Persa, na Bíblia começa ali outro período, e eles eram escravos. Toda aquela realeza, todas as promessas de Deus de que o povo seria multiplicado, seria a bênção do Senhor, seria o povo escolhido. Tudo isso parece que ficou para trás e entrou um período de dificuldade tremendo para esse povo. Tanto é que ele não falou no início, ali Mordecai não deixou ela falar porque eles eram considerados inferiores, né? Eles enfrentavam perseguições, eles tinham preconceito por serem judeus e eram tratados como servos. Mas Deus, ele tinha preparado um tempo de restauração para o seu povo, né? Através da através da vida de Esther. E ela mudou o destino do povo. Ela pegou uma linhagem de escrava, filha de escravos, e tornou a linhagem dela real, mãe de príncipes e reis. Então ela trouxe a realeza ao povo de Israel, ao povo judeu, né? Então que a gente possa, Senhor, muitas vezes a Bíblia fala sobre a herança. Nós temos uma herança, né? Que vem dos nossos antepassados, né, de escravidão, não estou falando de escravidão, né, debaixo de autoridade de outros, mas a escravidão espiritual, vícios, né? Muitas vezes a gente vê, olha, a família tem problema com a bebida, ou teve um câncer que passou de geração para geração. Os próprios estudos, né, ele está na genética, mas a Bíblia também fala da herança espiritual e que a maldição passa, assim como a bênção passa. E ali foi um período que foi paralisada a maldição na herança dela. E veio um período de bênção. Então, a gente não pode aceitar a nossa herança. A gente não pode aceitar os pecados que os nossos pais cometiam, que sejam passados para frente, né? Violência, né? Muitos outros fatores, né? Vícios. A gente tem que ser um fator da mudança. A gente tem que ser a pessoa que vai se levantar em oração, em jejum e dizer, olha, pode ter sido a pior família, eu posso ter sido uma pessoa que não teve referência de pai e mãe, assim como ela, né? Que ela não tinha uma referência, ela não sabia quem eram os próprios pais, o que eles tinham feito, né? Se eles haviam pecado ou não.
mas a gente pode ter sido gerada de qualquer forma. Deus, ele tem uma promessa para nossa vida e é uma promessa para ser passada para gerações futuras. Então, que a gente saiba se revestir da realeza para que a nossa geração futura se revista e mostre a face de Jesus, que é vitorioso, nos deu a vitória, nos deu, né, o sacerdócio real, né? Então, que assim como eu aprenda, né, a gente passe, era uma escrava, se tornou ali uma candidata, se tornou rainha, mas com um reinado, que a gente saiba, né, amadurecer, manter a humildade, que a gente saiba quem que nos colocou onde a gente está hoje, né? Então eu queria fazer uma oração com vocês para finalizar, para a gente abrir, né, para quem quiser compartilhar alguma coisa, se quiser, fica à vontade, né, a gente está em casa, né? Então vamos, né, baixar a cabeça e orar. Querido Deus, hoje viemos diante de Ti, te agradecendo, Pai, reconhecendo que nós somos Tuas filhas e que em Ti, Senhor, nós carregamos uma herança de realeza. Te pedimos, Deus, que Tu nos ajude, que Tu nos revista, Senhor, da Tua majestade e que a dignidade venha a nós, Senhor, por nós sermos parte da Tua família. Senhor, que a gente possa reconhecer a autoridade que nos foi dada, não porque nós temos o nosso próprio mérito, mas pela Tua graça. Nos reveste, Senhor, com o Teu poder, com o Teu amor e com a Tua moderação, Senhor, para que nós possamos viver de acordo com o propósito que Tu preparaste para nós. Nos ajuda, Senhor, a ter coragem, assim como Esther, para que a gente enfrente os desafios, Senhor, buscando a justiça, com sabedoria e compaixão pelo nosso próximo. Que nosso coração esteja sempre alinhado, Senhor, com o Teu, refletindo amor e bondade que Tu nos ensina, Senhor. Obrigada, Senhor, por fazeres, porque nós fazemos parte da Tua realeza. E por todas as bênçãos, Senhor, que nós já recebemos. Que as nossas vidas, Senhor, glorifiquem o Teu nome em tudo que nós fizermos, Senhor. Para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, gurias. Vou dar um tchauzinho aqui pra galerinha. Obrigada por me acompanhar aqui, nos acompanhar. Fiquem com Deus.